A paz do Senhor, meus amados, seja bem-vindo mais uma vez à sala de aula da Escola Teológica Pão da Vida. Nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de Introdução à Teologia. Estamos começando o nosso estudo de teologia e a aula de hoje nós vamos tratar das fontes e das divisões da teologia. As fontes da teologia são os lugares de onde ela retira as informações, os dados que ela vai estudar, analisar acerca de Deus. Estas fontes de estudo de teologia estão em praticamente todos os lugares, mas de uma forma desordenada, não organizada. Por isso é necessário esforço mental, disciplina, clareza, paciência para coletar as informações, organizar as informações e classificá-las. Daí, meus amados, nós lançarmos mão dos livros escritos por pastores, pesquisadores, mestres, que ao longo de anos, décadas e séculos estudaram a palavra de Deus, estudaram a pessoa de Deus e escreveram livros. Ou seja, no lance de 1 hora, 2 horas lendo um livro, você consegue entrar em contato com informações que foram construídas ao longo de décadas, de séculos, discutidos, organizados e classificados para o nosso estudo. As fontes da teologia geralmente são reconhecidas como a natureza, o homem, a sociedade, a história, a ciência, as escrituras sagradas e a igreja, fontes autorizadas de conhecimento teológico. Em nossa aula hoje, nós vamos destacar apenas a natureza, as escrituras e a igreja. Vejamos a natureza como fonte de teologia, no que concerne à existência e aos principais atributos de Deus. A natureza é a primeira fonte de informação teológica. Ora, meus amados, a natureza, tudo o que Deus criou, traz a impressão das suas digitais. O DNA de Deus está presente em tudo o que Ele criou, em todas as coisas feitas pelas suas mãos. E quando olhamos, estudamos a natureza, nós nos deparamos com as evidências principais da existência de Deus. Davi declarou no Salmo 19, versículo 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. O apóstolo Paulo ensinou aos cristãos de Roma que Deus, o seu poder, a sua divindade e suas atividades são claramente vistos e entendidos por meio das coisas que ele criou. Então a abordagem da natureza, o estudo da natureza, nos leva a entrar em contato com as evidências, as provas, os argumentos da existência de Deus, da pessoalidade do nosso Deus. Um astronauta americano, ao orbitar a Terra, ele enviou uma mensagem que dizia: sobrevoei toda a extensão da terra e não vi Deus, mas observei as evidências das suas mãos. Se você olhar para os mares, se você olhar para as montanhas, se observar a diversidade de insetos, pássaros, se você olhar para as nuvens, a chuva, os relâmpagos, os trovões e analisar isso a miúdo, você verá as evidências da existência do Deus Todo-Poderoso. Você sabe por que o Everest não tem uma placa de fabricação? Quem foi o seu fabricante? Com mais de 8.000 metros de altitude. Você sabe por que as fossas marianas, as profundezas do Oceano Pacífico, não trazem uma etiqueta de fabricação dizendo quem as fez? Porque essas coisas grandiosas só podem ser feitos por um Deus grande e poderoso. Sabe por quê, amados? A natureza não traz uma placa de fabricação porque a digital desse fabricante é o próprio Deus.
A natureza, olhando para a natureza, nós vemos um pássaro que constrói a sua casa de barro e com a porta de entrada sempre protegida contra a chuva. Nós vemos as tartarugas nadarem pelo oceano inteiro, mas sempre voltam ao mesmo lugar onde elas põem os ovos. Vemos os planetas no sistema solar orbitando entre si numa precisão matemática impressionante. Tudo para evidenciar a existência de um Deus inteligente muito maior e poderoso do que possamos imaginar. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, não é? A Escritura Sagrada, a Bíblia, também é uma fonte de teologia. A mais importante fonte de teologia é a Escritura, a Bíblia Sagrada. É a principal fonte da teologia. O mundo antigo conheceu muito sobre Deus através de revelações pessoais, através de tradições orais, que você vai ver aqui na Escola Teológica Pão da Vida, no estudo de introdução bíblica e bibliologia. O mundo antigo conheceu Deus a partir de relatos, de revelações pessoais, que ficavam muito subjetivas, muito presas aos relatos pessoais. Mas isso comprometia a perpetuação da revelação de Deus. Isso comprometia a transferência do relato da revelação de Deus. Então Deus assim quis revelar a sua vontade através de um livro, através da escrita que é permanente, é perene e infalível. E esse livro são as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nela, Deus revela ao homem tudo o que precisa saber a respeito de Deus, ao passado, ao futuro, permitindo-lhe uma compreensão do presente e uma perspectiva do futuro. Em Romanos capítulo 15, verso 4, a Bíblia Sagrada diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É na Bíblia, é na Escritura Sagrada que conhecemos os detalhes da pessoa de Deus e de tudo o que Ele criou. Nenhum esforço humano foi capaz de produzir conhecimento completo de Deus, pelo que Deus mesmo tomou a iniciativa de revelar-se por meio da sua palavra. As Escrituras se constituem na fonte mais clara. A Bíblia é a fonte mais precisa da revelação de Deus e do conhecimento teológico. Se constitui numa fonte por excelência e no fundamento principal e absoluto da teologia. Ora, meus irmãos, o estudo teológico, ele é respaldado, ele é autorizado pela Bíblia Sagrada. Nenhum conhecimento de Deus tem autorização, tem legitimidade, se não estiver pautado e apoiado nas Escrituras Sagradas. Mesmo a natureza, a arqueologia, a antropologia, a filosofia e a psicologia cristã precisam estar pautadas no ensino e na revelação da Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus. A última fonte de estudo teológico é a igreja, a comunidade das pessoas que professam a fé em Jesus Cristo e que procedem nesta vida conforme os seus ensinos. Isto é a Igreja de Jesus. Este é um fato teológico dos mais ricos e dos mais polêmicos e complexos que tem inquietado aqueles que negam a existência de Deus. Toda a construção teológica, todo o trabalho de estudo e pesquisa teológica, de forma metódica, sistemática, tem sido desenvolvido ao longo da existência e da história da igreja. Foi a necessidade da igreja, foi a existência, a realidade da igreja que fez nascer o estudo teológico.
A igreja tinha sede de conhecer mais de Deus, sede de fazer corretamente a vontade de Deus. E como conhecer? Estudando a palavra, estudando os ensinos dos profetas, estudando os ensinos da Torá, da lei de Moisés, estudando os ensinos de Jesus, dos apóstolos, e ao longo de milênios, de mais de 2000 anos de história, a igreja construiu, a igreja sistematizou o conhecimento teológico para chegarmos de uma maneira mais eficiente a conhecer a Deus e a sua vontade. Nestes 2000 anos de história de vida terrena, nos quais tem sofrido os mais cruéis ataques dos inimigos e dos quais tem saído vencedora, a igreja tem muito que dizer e ensinar àqueles que se dedicam ao estudo das verdades divinas. Como ela tem sobrevivido em meio a tantas lutas, como tem conservado intactas suas doutrinas, quais são as suas crenças fundamentais, só pode ser explicado pelo fato de que Deus, no qual crê, é real, é amigo daqueles que se aproximam dele. Ora, a história da igreja prova a autenticidade do povo de Deus. Tudo que a igreja tem enfrentado, perseguição dos impérios, Babilônia, do Império Romano, do Império Medo-Persa, grego, perseguindo os sistemas políticos, não é? Perseguindo e tentando destruir a fé cristã, e mesmo assim a igreja sai ilesa, sai incólume, sai protegida. Isso é uma das provas da existência de Deus em guardar intacta a palavra, a Bíblia e a integridade da igreja do Senhor. Vale recordar as palavras do Mestre em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus disse: edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o segredo da prevalecência, da continuidade da existência da igreja. Está pautada, calcada, fundamentada no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Deus de maneira consistente e apropriada. Ora, meus irmãos, quando estudamos teologia, nós nos aprofundamos nessas realidades da igreja que trazem a essência da nossa fé, a razão da nossa existência como igreja de Jesus na terra. O conhecimento expressado nas Escrituras é plenamente experimentado na prática e na vida da igreja, tornado real, tornado prático e mais facilmente ao alcance de todos. Se alguém desejar conhecer a Deus e saber como alcançar o seu favor, é só se envolver com a igreja. Na comunhão, nos relacionamentos da igreja, a palavra não só estará explanada, mas vivida, praticada, absorvida e experimentada. As Escrituras declaram que ela, a igreja, é agência da graça de Deus na terra. Portanto, a igreja é uma preciosíssima fonte do conhecimento teológico, do conhecimento de Deus. As fontes do conhecimento teológico, portanto, são essas origens, essas emanações onde nós podemos nos focar e aprender mais acerca de Deus. A natureza, que nós vamos estudar aqui na Escola Teológica, a igreja, estudando história, missões, você vai ver tudo isso detalhadamente, e vamos estudar também a Bíblia, a palavra, de maneira detalhada, de maneira organizada, onde sua mente e o seu conhecimento vai crescer abençoada e poderosamente. Vamos passar a conhecer um pouco das divisões da teologia. O que se propõe estudar de maneira sistemática a teologia? A teologia está dividida em muitos departamentos, em muitas áreas, tendo em vista ser um vasto e abrangente campo de conhecimento bíblico. Ora, a palavra de Deus, amados, ela é muito extensa.
há muitas revelações e a teologia, ela sistematizou, ela departamentalizou para que ficasse mais fácil estudarmos e assimilarmos o conhecimento acerca de tudo o que a Bíblia Sagrada se propõe a nos revelar. Seu agrupamento em 7 títulos, 7 departamentos, ajuda-nos a estudá-la melhor. O primeiro deles é a teologia exegética. Exegética. Em sentido literal, o termo exegético vem da palavra grega tirar para fora o sentido que está no texto da Bíblia. A exegética é a ciência teológica que procura extrair, que procura retirar o sentido literal do que está no texto da Bíblia. E a teologia exegética procura estudar o texto sagrado à luz do seu verdadeiro sentido. Aqui se estuda, na teologia exegética, se estuda as línguas originais, os idiomas, como saber o que significa Apocalipse. Que palavra é essa que não existe no nosso português? Apocalipse. Você vai na exegética, você vai ao idioma grego e descobre que Apocalipse significa trazer aquilo que está oculto a conhecido. Como você vai entender o que significa igreja. Igreja no idioma grego significa eclesia, que são aqueles chamados para fora, selecionados, escolhidos da sociedade para formar um grupo selecionado, remido e consagrado pelo sangue de Jesus. Isto é igreja. A exegética, ela se propõe a nos trazer o sentido original que está no texto. Nada de espiritualização, nada de uma contextualização, mas o sentido literal, real, que foi escrito na palavra de Deus. Dentro da exegética, nós temos as línguas originais, nós temos a arqueologia, que vai buscar a pesquisa nas cidades, nos montes, no local, para nos dar um entendimento exatamente de onde as coisas aconteceram. O conhecimento de geografia bíblica, o conhecimento de arqueologia é que traz, amados, a evidência das cidades onde Jesus andou, onde Jesus pregou, trazendo a autoridade, a integridade, a veracidade dos acontecimentos bíblicos. Dentro da exegética, nós temos a hermenêutica bíblica. Lembra que na primeira aula eu falei do eunuco, que Filipe foi evangelizar, e o eunuco não conseguia entender acerca de quem o profeta Isaías falava, Isaías 53, e foi a hermenêutica. A hermenêutica é a ciência de interpretar os textos bíblicos. Foi interpretando o texto bíblico que o eunuco entendeu. Quantos textos bíblicos lemos e às vezes ficamos a nos perguntar, meu Deus, o que significa isso? Acerca de quem se falava nesse texto sagrado? Não é verdade? Então, é importante fazer essa abordagem de uma exegese, de uma hermenêutica, para poder entender. Pastor, e como nós vamos aprender isso? Aqui na Escola Teológica Pão da Vida. Nós vamos ter essas disciplinas que vão lhe ensinar a compreender perfeitamente como interpretar um texto bíblico. A segunda divisão da teologia é a teologia histórica. Aqui se estuda a história dos hebreus e a história da igreja. É a abordagem histórica da teologia. Considera o desenvolvimento da história. Porque, irmãos, a fé é progressiva. O conhecimento de Deus é progressivo. Você lembra do que o apóstolo Pedro disse? Que a palavra profética é como um lampião, uma lamparina, uma candeia. O que é isso? Ilumina apenas os passos que eu estou dando, até que o sol
nasça, o sol da justiça raie. Ou seja, a fé vai crescendo até que Cristo se manifeste. A compreensão de Deus que temos hoje é uma compreensão muito mais aberta do que há 1000, 2000 anos atrás. O que os cristãos sabem de Deus hoje é muito mais profundo do que o povo de Israel conhecia nas épocas do cativeiro babilônico, do cativeiro assírico, do período interbíblico, porque o conhecimento de Deus é progressivo. Então, para entendermos o conhecimento de Deus e para entendermos a teologia, precisamos estudar a história de Israel, a história da igreja, para compreender a evolução da fé e a evolução das doutrinas da palavra de Deus. Ora, existem mandamentos de Deus que teve o cumprimento numa época, que já não servem mais para hoje, não é verdade? Logo após a criação do homem e logo após o dilúvio, Deus deu um mandamento ao homem: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Havia um mandamento para a procriação, mas esse mandamento ele já não tem mais prática hoje, ele já não tem mais validade, a não ser espiritualmente, porque fisicamente o mundo já está superpopuloso, né? Não há mais uma ordem divina para a procriação, há uma ordem divina espiritual, mas não física. A evolução dos mandamentos, a evolução do conhecimento de Deus, isso nós estudamos na história da igreja e na história de Israel. Ela abrange, portanto, a história bíblica, a história de missões, a história da doutrina, a história dos credos e das confissões que nós vamos estudar aqui. História da igreja, história da doutrina, que você vai perceber como a fé foi sendo construída, como as doutrinas foram sendo aprendidas ao longo dos séculos, ao longo dos anos. A terceira divisão da teologia é a teologia bíblica. A teologia que estuda as doutrinas como elas se encontram na Bíblia, de acordo com as suas ocorrências, como são apresentadas por cada escritor sacro. Aqui se estuda a teologia bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ou seja, você vai estudar salvação como ela se apresenta no Antigo Testamento. Você vai estudar salvação como ela se apresenta no Novo Testamento. Como a graça de Deus era percebida no Antigo Testamento. Como a graça de Deus passou a ser percebida plenamente no Novo Testamento. Como a visão do mundo espiritual era percebida no Antigo Testamento e depois houve mudanças no Novo Testamento. Então a teologia bíblica, ela vai te mostrar as doutrinas dentro do contexto da história da própria Bíblia, do momento em que cada vez ela foi citada na história bíblica. A teologia bíblica tem o seu material exclusivamente da Bíblia. A próxima divisão da teologia é a teologia sistemática. É quando coordena todas as doutrinas, todas as teologias anteriores de maneira sistemática, como nós vamos fazer aqui na Escola Teológica Pão da Vida. Nós vamos estudar teologia sistemática. Vamos estudar doutrina após doutrina. Quem estuda a teologia sistemática? Ela estuda cristologia. Cristologia não é o estudo dos cristais. Cristologia é o quê? É o estudo de Cristo. Como ele nasceu. Jesus passou a existir após o nascimento? Não, ele é pré-existente, é o Logos, o Verbo de Deus. Nós vamos estudar que Jesus é um Deus homem e é um homem Deus. Nós vamos estudar o ministério de Jesus, vamos estudar os milagres de Jesus em cristologia. Vamos estudar angelologia, a doutrina dos anjos. Vamos estudar antropologia, como o homem foi criado
como ele se multiplicou sobre a terra, a constituição do homem, a origem das raças. Vamos estudar tudo acerca do homem de uma perspectiva bíblica e cristã. Vamos estudar também escatologia. O que significa escatologia? Escatos, últimas, derradeiras. Logia, estudo. O estudo das últimas coisas. O estudo das coisas derradeiras. O estudo das profecias, das coisas que ainda virão a acontecer. Vamos estudar soterologia. Mas o que é soterologia? Soterologia é o estudo da salvação. Veja só, quem nasce em Salvador, na Bahia, é chamado soteropolitano. Sotero tem a ver com salvação, vem do grego. Então, soterologia é o estudo da salvação. Nós vamos estudar graça, vamos estudar justiça, vamos estudar regeneração, novo nascimento. Você vai conhecer todas essas doutrinas bíblicas aqui na Escola Teológica Pão da Vida, gratuitamente. E vamos estudar muito mais. Teontologia, o estudo do ser de Deus. Ramartiologia, o estudo do pecado. O que é pecado? O que não é pecado? A universalidade do pecado, a profundidade do pecado, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus. Vamos estudar paracletologia. Parácletos, está lá em João capítulo 16, Consolador, se refere ao Espírito Santo. Paracletologia é o estudo do Espírito Santo. Aí vai ser maravilhoso. Nós vamos estudar o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo na igreja, batismo com o Espírito Santo, glossolalia. Pastor, o que é isso? É o falar em línguas. Aleluia, né? Poliglota é aquele que aprende a falar várias línguas. Glossolalia é o Espírito Santo que concede falar. Nós vamos estudar aqui na Escola Teológica Pão da Vida. Outra divisão da teologia é a teologia dogmática. Nessa divisão dogmática, nós estudamos os credos das igrejas, a confissão da igreja, o que a igreja crê, como a igreja crê. E dentro da dogmática, nós estudamos apologética, que é a defesa da fé. Apologética é a ciência cristã da defesa da fé. É onde nós estudamos os argumentos que provam a legitimidade da nossa fé. Jesus é Deus. Nós vamos estudar como provar isso. Deus existe. Vamos estudar também em apologética. Nós vamos trabalhar em dogmática acerca da ética, acerca da polêmica, da dialética da cristã. Nós vamos estudar tudo isso em dogmática. Na teologia prática, nós estudamos também a aplicação das doutrinas, de modo prático. Aí vai ser a prática da fé. Na teologia prática. E estuda o que na teologia prática? Homilética, que é a ciência de preparar sermões, estudos bíblicos, organizar os pensamentos e as verdades a serem ensinadas. Vamos estudar liturgia, a organização e a decência do culto, administração eclesiástica, educação cristã e missões. A teologia prática busca aplicar na vida a prática dos ensinamentos teológicos, a aplicação da nossa fé na prática. Ora, nós temos na carta do apóstolo Tiago, Tiago, irmão do Senhor, a única epístola de Tiago, é a carta magna da prática cristã. Teologia prática, você vê muito em Tiago. Tiago não ensina sobre dons espirituais. Tiago não ensina sobre profecias. Tiago não ensina sobre a doutrina da graça, da salvação, não. Tiago fala de quê? Da prática. Cuidar dos órfãos, das viúvas, controlar a língua. Eita Jesus, né? O que é isso? Teologia prática.
como o cristão deve se comportar e viver a partir das doutrinas, a partir do conhecimento teórico teológico. Nas próximas aulas, nós vamos abordar muito sobre isso. Por último, a teologia natural é quando estudamos os fatos naturais que se referem a Deus, ao universo que Ele criou. Nós vamos trabalhar isso muito em apologética, em defesa da fé. Então, amados, nas próximas aulas, nas próximas doutrinas, nós vamos falar aqui um pouco sobre a relação teologia e a prática. Que relação existe entre teologia e ciência? Que relação existe entre teologia e espiritualidade? Teologia influencia a minha espiritualidade? Minha espiritualidade influencia a teologia? Nós veremos isso em próximas aulas. Que Deus abençoe você e que você possa crescer abundantemente no conhecimento e da graça de Deus. Eu abençoo a sua vida e lhe espero na próxima aula. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, vamos divulgar, vamos trazer novos alunos para que o conhecimento de Deus possa cobrir toda a terra antes que ele volte para levar a igreja. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.